nosso tema da aula de hoje, né, a água. Quando falamos água, né, a primeira coisa que vem à nossa mente é água é vida, né? Porque nós podemos até sobreviver alguns dias sem se alimentar, mas sem tomar água a gente não consegue sobreviver por tanto tempo. E além dos problemas que acarreta, né, problemas de infecção de urina, pedra nos rins, todos são causados por falta de água no nosso organismo. 70% da superfície terrestre é formada de água. Não é diferente com o nosso corpo, né? Nosso corpo é formado por 70% de água. Por exemplo, a pessoa que pesa 70 quilos, ela tem aproximadamente 50 quilos compostos de água. A forma química da água é H2O, que significa duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. São duas moléculas de hidrogênio, são as moléculas positivas. Por exemplo, as moléculas de hidrogênio são a tensão superficial. O que isso significa? Que a água do rio, por exemplo, ela tem a tensão. Quando a gente vai nadar, a gente, por exemplo, sobe numa ponte, pula no rio, a gente não afunda diretamente, isso deve um certo impacto, porque tem a tensão. A gente pode observar as aranhas, ela consegue andar por cima da água por causa dessa tensão. Nós vamos fazer um experimento, né, com a água e o sal de cozinha. Também pode ser substituído o sal de cozinha pelo açúcar. Vamos ver o que acontece com o sal de cozinha quando despejamos na água. Copo com água, né? Sal de cozinha. A gente vai despejando, a gente percebe que o sal de cozinha, ele vai derretendo. Por que ele vai derretendo? Porque ele tem polos negativos e positivos. E a água é um soluto, né? A água é um solvente, o sal é um soluto. Quer dizer solvente que ela dissolve. Se a gente colocar o açúcar, acontece a mesma coisa. Mas se a gente colocar o óleo de cozinha, o vinagre, ele não se mistura, né? Por isso que acontece aquelas poluição das águas, né? Ele não se mistura, o óleo, por exemplo, fica por cima da água, porque ele não tem polos negativos e nem positivo. Voltando aqui, né? É essencial que a gente preserve as águas, né? Porque ela é o bem mais precioso da nossa vida. Se nós observarmos uma criança, comparar uma criança com um adulto, a gente percebe que a criança tem mais mobilidade que um adulto. Por quê? Porque ela tem mais água no corpo e a gente com o tempo vai perdendo. A gente observa que os bebês, por exemplo, eles põem o pé na boca com frequência. Por quê? Porque ele tem mobilidade, o adulto ele não consegue, porque ao longo do tempo o adulto vai perdendo água. Por isso que os médicos, né, especialistas orientam, beba bastante água, porque com o tempo a gente vai perdendo. A água também é um regulador de temperatura. Você me pergunta, por que Thaís Catani que a água é um regulador de temperatura? Porque, por exemplo, a gente está com bastante febre, aquele frio, a gente embrulha, não consegue esquentar por tanto tempo. Por quê? Porque a temperatura ela vai controlando aos poucos. Não é diferente a gente colocar comparando com a água que a gente põe para congelar. A gente coloca, por exemplo, observa com 30 segundos. Está congelada? Não está, porque a água tem a temperatura, leva um certo tempo. Não é diferente da água que a gente põe para ferver, para fazer um café. A gente toca na panela, tá queimando, mas a água ainda ela não levantou fervura, porque ela tem temperatura, leva um certo tempo para ela elevar a temperatura e ferver. Enfim, a água é vida, vamos preservar, porque cada ano passa a gente percebe que a água vai ficando mais escassa. Por quê? Por causa das queimadas, da destruição causada pelo homem, né? Vamos fazer a nossa parte, beber bastante água e preservar as águas.